Olá, meu nome é Yara e sejam bem-vindos ao meu canal. Então, hoje começa aqui no meu canal uma nova série de vídeos para compartilhar todo o meu processo da minha cirurgia bariátrica. Eu vou contar para vocês o porquê que eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica, como que foi o processo da decisão, porque não foi um processo rápido para mim. Eu demorei cerca de um ano, mais ou menos, para me decidir. Mas, vamos do começo. Eu comecei a gravar esses vídeos, primeiro porque eu quero ter um registro sobre todo esse processo para mim mesma no futuro, mas eu também estou gravando esses vídeos porque eu sei que, assim como eu, quando a gente está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, a gente começa a pesquisar sobre isso. A gente começa a pesquisar tanto informações como vivência de outras pessoas, relatos, experiências de quem está passando pelo processo ou já está no processo ou já fez a cirurgia e está relatando como foi, quais são os passos que a gente deve tomar, porque no começo às vezes a gente não sabe nem por onde começar, não sabe nem que médico procurar, que especialista ir primeiro. Então eu tô aqui para ajudar vocês com o meu processo, com as informações que eu tenho para passar, para vocês saberem por onde começar. Literalmente os primeiros passos. Em primeiro lugar, eu queria contar para vocês o porquê que eu decidi fazer essa cirurgia. Eu demorei mais ou menos um ano para resolver se eu iria fazer a cirurgia ou não. Na verdade, eu me dei um ano para ver se eu conseguiria de outras formas melhorar a minha situação de saúde. É claro que existe a questão estética, pelo menos no meu caso, eu gostaria de estar um pouco mais magra, mas isso não é regra, tá, gente? Eu sei que tem muitas pessoas que estão acima do peso, estão gordinhos ou bem gordinhos e se aceitam, se amam. Não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que se a pessoa tá feliz, se ela se aceita, maravilha, entendeu? No meu caso, eu não vou nem dizer que eu não me aceito, que eu estou infeliz, mas eu gostaria de estar mais magra, sim. Porém, a principal questão não é essa. A minha principal questão foi a minha questão de saúde mesmo. Primeiro porque eu descobri há algum tempo que eu estou com algumas comorbidades, né? Algumas doenças ou problemas de saúde relacionados à obesidade. Ou seja, isso significa que ou foram causados pela obesidade ou são agravados por ela, no meu caso. Além de problemas menores, como por exemplo, eu sinto muita dor nos pés, eu não consigo ficar muitas horas de pé ou muitas horas caminhando, e isso me limita em algumas coisas, é muito desagradável. Por exemplo, se eu vou num show e eu fico muitas horas de pé, a gente sabe que quando a gente vai pro show, a gente tem que chegar bem mais cedo, e aí fica lá, e fica muitas horas de pé, às vezes na fila. Isso, meu Deus do céu, depois do show à noite ou no dia seguinte, eu fico com os pés destruídos. Eu sinto muita dor. Mas essa não é nem a principal questão para mim, tá? Esse é só mais um dos fatores limitantes que eu quero compartilhar com vocês. O que pegou mesmo para mim foi a questão da resistência insulínica, que é a pré-diabetes. Isso me deixou relativamente apavorada, não vou mentir, tá? Não quero ficar diabética e eu tomo remédio, eu faço tratamento para tentar controlar isso, mas sinceramente não consegui controlar em um ano, não consegui ter resultados significativos. E também existe a questão de que eu estou hipertensa. Também tomo remédio para hipertensão para controlar, ela está controlada, mas eu dependo do remédio. Eu não posso ficar sem tomar remédio, porque senão a minha pressão ela oscila demais e ela sobe. Além disso, já estava me esquecendo, mas acabei de me lembrar, que além disso, eu tenho gordura no fígado, né? Que eles chamam no meio médico de esteatose hepática. Essa é uma questão muito ligada não apenas à obesidade, mas também à alimentação. Tanto que existem muitas pessoas que são magras e também possuem gordura no fígado, entendeu? E isso pode gerar no futuro complicações. Eu não sinto nada, sinceramente, não tenho sintoma nenhum sobre isso.
mas eu sei que no futuro isso pode vir a desencadear outros problemas mais graves. Então, por conta disso tudo, eu resolvi marcar a minha primeira consulta com o gastrocirurgião, que é quem opera a gente quando a gente vai fazer uma cirurgia bariátrica. Eu optei, depois de muita pesquisa, por marcar num cirurgião do Instituto de Medicina Salete, aqui em São Paulo. Como vocês sabem, nós estamos no meio da pandemia, né? A pandemia ainda não acabou. Hoje é dia 19 de agosto e a gente ainda está em pandemia. Então, a minha primeira consulta, que foi no mês passado, em julho, foi por telemedicina. A gente fez a primeira consulta por vídeo, que é muito prático, né? Diga-se de passagem. Eu acho que muitas vezes não tem necessidade da gente estar lá presencialmente. Alguns momentos sim, outros não. Mas essa primeira consulta foi mais para o médico me explicar um pouco sobre a cirurgia, me conhecer, saber o meu histórico de saúde, o meu histórico com o ganho e reganho de peso, porque muitas vezes já consegui perder peso, mas depois a gente ganha de novo e muitas vezes ganha até mais do que a gente tinha antes. E dizer, né, se nós somos elegíveis à cirurgia bariátrica ou não. No meu caso, eu já sabia que eu era elegível. Por quê? O meu IMC está acima de 40 e eu tenho algumas comorbidades, como eu falei. A pré-diabetes, a hipertensão, o refluxo, eu esqueci de comentar que eu tenho refluxo também, a dor nos pés, tudo isso são considerados decorrentes, né, da obesidade. E, de acordo com a ANS, ela pode obrigar o seu plano de saúde a te operar se você tiver IMC acima de 40, com ou sem comorbidades, ou IMC de 35 até 39,9, com pelo menos 2 comorbidades. No meu caso, eu tenho já o IMC acima de 40 e tenho também pelo menos 2 comorbidades, né, que seriam considerados como comorbidades a pré-diabetes, a hipertensão e a esteatose hepática, se eu não me engano. Então, eu já sabia que eu era elegível, mas o médico, ele vai te dar o aval e falar, olha, realmente você é elegível à cirurgia bariátrica e os próximos passos são. No meu caso, o meu próximo passo seria procurar a Unimed, que é o meu plano de saúde, né, a Unimed Central Nacional. Por quê? Lá na Unimed, eles têm um programa que se chama Peso Certo. Esse programa, as pessoas que querem fazer bariátrica, elas são obrigadas a passar por esse programa. Sinceramente, não sei informar a vocês quanto tempo dura esse programa, mas eu acredito que sejam 6 meses. Por que eu não sei dizer? Porque eu não precisei fazer o programa. Como nós estamos na pandemia, esse programa ele foi suspenso. Então, o que eu teria que fazer seria entrar em contato com o pessoal do programa, pedindo uma autorização para eu poder fazer todo o processo pré-operatório direto pela clínica, que é o Instituto Salete. Mandei um e-mail, né? Primeiro eu liguei, entrei em contato, eles pediram para eu fazer a solicitação via e-mail. Enviei o e-mail e, pasmem, pelo menos no mesmo dia eles aprovaram. Pelo menos essa autorização, né? A autorização da cirurgia é outra história, tá, gente? Isso é apenas uma autorização para eu fazer o pré-operatório pelo Instituto Salete. A autorização de cirurgia é outro passo, é posterior. Eu ainda não tenho data de cirurgia marcada, ainda não pedi a autorização da cirurgia, porque existe todo um processo antes disso. E o processo é um pouco longo, é um processo que tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. Se você tiver bastante tempo disponível, eu acredito que em 2 a 3 meses você consiga completar todo o seu processo. E não se preocupem que eu vou documentar aqui todas as etapas desse processo, vou relatar para vocês como está sendo todas essas etapas. Bom, após a autorização do programa Peso Certo, eu marquei a minha segunda consulta lá no Instituto Salete. Também foi uma consulta por telemedicina e foi com um outro cirurgião da equipe. Nessa consulta, me foi esclarecido quais eram os métodos que seriam possíveis de fazer a cirurgia, que existem 2 métodos mais conhecidos, que é o método sleeve e o método bypass.
Eu gostaria de fazer o método sleeve, porque nesse método, o cirurgião, ele vai cortar uma parte do seu estômago e ele não vai mexer no seu intestino. Porém, o gastrocirurgião já me alertou que esse método, para mim, é completamente não recomendado. Por quê? Em primeiro lugar, eu tenho refluxo. E esse método, ele deixa o seu estômago fininho, assim, um tubinho. Então, isso aumenta muito a possibilidade de eu desenvolver novamente o refluxo e até agravar esse problema, certo? Então, no meu caso, não seria legal. E, além disso, o problema metabólico da pré-diabetes, normalmente, estudos indicam que ele é resolvido através da bariátrica quando você faz a intervenção no intestino, que é o caso da bypass. A bypass, ela vai costurar o seu estômago, ela vai grampear o seu estômago, deixar um espacinho bem pequenininho para caber comida e vai fazer um desvio no seu intestino. O seu intestino, ele vai ser encurtado 1 metro. E é isso que faz com que as pessoas que são pré-diabéticas ou já são diabéticas em decorrência da obesidade, deixem de ser diabéticas ou pré-diabéticas, que é a minha esperança. Nessa segunda consulta, o médico, além de ter me explicado tudo isso, ele já me passou toda a lista de exames que eu vou ter que fazer e os laudos que a gente precisa ter, as cartas de liberação para cirurgia. Exames são muitos. Eu vou fazer depois um vídeo só falando sobre os exames, porque são muitos exames. No meu caso, ainda teve exames que eu não vou precisar fazer, mas eu vou explicar lá no outro vídeo por que eu não vou precisar fazer esses exames, que muitas pessoas fazem. E também vou detalhar um pouco mais sobre os laudos. Mas eu já vou adiantar que os laudos que ele vai te pedir são pelo menos 4. No meu caso, foram apenas 4. Que é o laudo da psicóloga, o laudo da nutricionista, o laudo do cardiologista e o laudo do endocrinologista. Esses são 4 laudos que você vai precisar ter. Você vai passar para esses médicos, você vai fazer os exames, levar para eles avaliarem e eles vão precisar te autorizar a cirurgia. Sem essas autorizações, ninguém vai te operar, o plano não vai liberar a sua cirurgia, ok? Então, por esse vídeo, eu acho que já temos bastante informações. Eu já comecei a fazer alguns exames, já comecei a consultar a psicóloga e também a nutricionista. O cardio e o endócrino eu ainda não me consultei, já tenho marcado, mas ainda não passei em consulta. E aí, no próximo vídeo, eu volto para contar para vocês sobre todos esses exames, como está sendo, que ainda falta, em que etapa do processo eu estou, tá? Então, eu peço a vocês que, caso tenham gostado do vídeo, deixem um like, me acompanhem. Se você tá nesse processo, vem comigo, vamos junto. Posta aqui embaixo nos comentários, conta pra mim a sua experiência, se você já operou, se você vai operar, se você está pesquisando para decidir se você vai operar ou não, tá? Vamos compartilhar essa experiência, vamos junto, tá bom? Um beijo e até a próxima.